Assunto sério, inclusive, viu? Recentemente, um homem de 27 anos morreu após realizar o chamado peeling de fenol. Esse caso tomou conta nas redes sociais, aconteceu numa clínica na zona sul de São Paulo e a proprietária do estúdio está sendo investigada por envolvimento na morte. Aqui no estúdio eu vou conversar com a dermatologista Ismaele Veras. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Vamos conversar aí sobre esse peeling de fenol que eu confesso nunca tinha ouvido falar sobre antes desse caso, mas agora todo mundo já está entendendo, ou pelo menos quer conhecer mais, né, doutora? Que peeling é esse? Como é que ele funciona? Exatamente. O peeling de fenol ele já existe há anos, só que como ele era uma concentração muito alta, ele sempre foi feito sempre em centro cirúrgico, por um médico especializado. No decorrer do tempo, a formulação ela foi mudada, então as concentrações elas foram variando, foram diminuindo e aí as pessoas começaram a fazer em qualquer ambiente. Nossa, né? Esse é o perigo, E né, por doutora? qualquer especialidade. Então, o peeling de fenol, ele é um ácido que ele é aplicado sobre a pele, ele vai se aprofundando de acordo com a concentração que ele está, e aí ele vai removendo, ele vai desnaturando as proteínas da pele e vai removendo as camadas da pele, que pode ser apenas a epiderme, que é a camada mais superficial, mas ele pode se aprofundar e também remover toda a derme. Com isso, ele vai estimular a produção do colágeno, remodelar as fibras de colágeno elásticas e vai promover um rejuvenescimento. Agora, para quem é indicado esse peeling de fenol, né, doutora? Quem é que pode fazer? Isso. O peeling de fenol, como é um procedimento invasivo, agressivo, tem seus riscos, suas complicações, realmente só é indicado naquele paciente que ele tem um fotoenvelhecimento, um envelhecimento cutâneo muito acentuado, rugas muito profundas, códigos de barras bem acentuados, flacidez embaixo dos olhos e também cicatriz de acne. Entendi. E os profissionais habilitados para fazer? Quem é que pode, de fato, aplicar, fazer esse procedimento com segurança, doutora? O ideal é que seja o dermatologista ou o cirurgião plástico. Lembrando que ele tem que ser monitorizado, uma monitorização cardíaca. Existe todo o risco de uma hepatotoxicidade, né? Uma toxicidade do fígado, dos rins, uma hepatotoxicidade também cardíaca, com risco de arritmias. Olha. E assim, o médico, ele tem que ser também experiente, não é qualquer médico, ele tem que ter experiência para poder saber identificar caso uma complicação aconteça e saber tratar. Exato, né? Existem cuidados também que esse paciente deve ter antes da aplicação do peeling de fenol, doutor? Algum teste de alergia, por exemplo? Isso também acontece? Sim, antes o paciente ele tem que ser avaliado, uma história clínica bem feita, saber sobre o uso de medicamento, tem que fazer também exames laboratoriais, muitas vezes até ecocardiograma, para saber se ele tem alguma comorbidade, alguma doença cardíaca, para poder ele ser feito com segurança. Exato. E o depois também, né, doutora Ismaele? Como é que funciona essa recuperação? Exige um tempo aí, né? Demanda um tempo de recuperação, essa troca de tecidos da própria pele também demanda esse tempo, né? Isso. No pós, tem que ter muito cuidado com o uso de cremes reparadores, com a proteção solar. Então, assim, lembrando que a gente mora numa região que não seria o ideal para se fazer o peeling de fenol. Entendi. Ele é muito feito no sul e sudeste, porque o tempo lá, né, ajuda. E tem que ter medo também, cuidado com o risco de infecções, tanto virais, quanto bacterianas, quanto fúngicas. O paciente também, gente, é super importante, tem que ter o perfil psicológico, como você falou, né? Não é um procedimento simples, então, assim, a recuperação total dele pode durar até 6 meses, a depender da profundidade. Então, o paciente não é para todo paciente, é para aquele paciente que pode fazer, até no sentido psicológico, porque às vezes o paciente, ele entra num quadro depressivo após ver aquela pele toda danificada e com aquele medo de que aquela pele não volte mais ao normal. Então, lembrando também que existe o risco de ficar com cicatrizes, com queloides, com manchas tanto escuras, manchas vermelhas, esse eritema, que é essa vermelhidão, ela pode durar até 6 meses, sendo normal, mas aí o paciente realmente ele tem que ter esse psicológico, tem que estar casado ali com o médico para que tenha um acompanhamento dia a dia. Sem dúvida. Existem tratamentos tão eficientes quanto e com menos risco, doutora? Existem, mas agora realmente assim, o resultado do fenol, ele é ímpar, só que realmente não é para todo mundo. A começar da cor de pele, por exemplo.
A pessoa só pode fazer se forem pessoas com a pele mais clara, com os olhos claros, os cabelos claros, porque se for uma pele mais morena, por exemplo, que a gente chama de fototipo 4, a partir do 4, esse paciente ele não pode fazer porque ele tem risco de despigmentar a pele e ele ficar com a mancha branca. Então, existem outros procedimentos, né, que quando bem indicados, eles dão resultados semelhantes. Lembrando que o resultado do fenol, o efeito é muito bom, mas você tem que pesar o risco-benefício. Realmente fazer naquele paciente que tem um envelhecimento muito acentuado e com aquelas cicatrizes de acne muito profundas, mas caso ele preencha todos os critérios pré-operatório, né, que não deixa de ser uma cirurgia, porque acaba funcionando como uma cirurgia, ele é um procedimento invasivo. Muito bem, doutora, obrigada pela participação e pelas informações também, viu?